Boa tarde a todos os presentes. Antes de começar o rito oficial, só quero esclarecer como que nós faremos. Vou abrir a audiência, passar para o Vidotti, como da outra vez, ele vai fazer a explanação, depois fica aberto a alguns questionamentos, se houver. Caso não haja, eu retomo a audiência e suspendo para assinatura da ata. Logo após nós fazemos aquela foto oficial e aí estamos dispensados, ok? Então vamos lá. Muito boa tarde a todos. Esta presidência, em nome de toda a mesa, cumprimenta a todos e desejo que todos sejam muito bem-vindos. A Câmara Municipal, nesse momento, declara aberta a audiência pública a fim de cumprir o disposto do artigo 9 do parágrafo 4 da Lei Complementar número 101 de 2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pelas diretrizes orçamentárias do exercício de 2017, do seu segundo quadrimestre. Novamente quero agradecer a presença dos munícipes e das autoridades e, neste momento, eu passo a palavra para o secretário José Aparecido Vidotti, o nosso secretário municipal da Fazenda. A sessão está suspensa até que eu passe para ele. Está reaberta a audiência, a palavra está com o nosso secretário José Aparecido Vidotti. Os vereadores que queiram acompanhar se dirijam ao auditório. Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente da comissão a oportunidade que nós temos de vir aqui prestar contas das metas fiscais do segundo quadrimestre. Agradecer a presença dos colegas munícipes, alguns colegas pela primeira vez numa audiência pública da Prefeitura, né, Pascoal, Maria, e também, né, vereadores, para mim, novamente, uma alegria voltar a transitar pelos corredores da casa, de onde levo uma grata alegria pelas amizades aqui feitas, né? Então, é sempre muito bom voltar. Bom, para falar sobre o cumprimento das metas, né, nós temos, então, uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós temos que prestar contas sobre o cumprimento dessas metas fiscais nos meses de maio, setembro e fevereiro do próximo ano, em cumprimento, então, à legislação. O foco será as receitas, despesas, a dívida pública, o resultado primário e o resultado nominal. Primeiramente, quanto às receitas, nós temos um total nos dois quadrimestres de 623 milhões, divididos em 614 milhões de receita corrente e outros 9 milhões de receita de capital, totalizando, portanto, 623 milhões 541. Como que está dividido estes valores? As receitas correntes, né? Nós temos, então, mês a mês, o comportamento dessas receitas, e aí eu chamo a atenção para os primeiros meses do ano, em que nós temos o repasse e o recolhimento dos tributos municipais, principalmente o IPTU, e repasse dos 50% do IPVA. Então, observe que há uma concentração de valores, principalmente para o município em relação aos recolhimentos do IPTU. E depois há uma estabilidade em relação a essas receitas. Quanto à receita de capital, né? Nós temos operação de crédito, não houve, né? E a alienação de bens ainda incipiente, um valor bastante pequeno, muito embora esteja sendo trabalhado a avaliação de alguns imóveis ou próprios da prefeitura, visando um aumento nas receitas do município.
Transferências de capital, também nós podemos observar que o período em que houve um maior volume de transferências, ele aconteceu nos meses de abril e maio, e junho também, né? E o que acontece depois? Esses valores, eles foram diminuindo em função dos términos das obras de recapeamento do anel viário, de recapeamento da malha viária do município. Então, esses repasses caíram sensivelmente. E, por fim, as outras receitas que acumulam um valor bem pequeno. Bom, em relação às categorias econômicas, e aí já comparando o quadrimestre de 2016 e os quadrimestres de 2017. Observa, né, que nós tivemos nas receitas tributárias um crescimento de 10,16%, saindo de 130 milhões para os 143.481 nestes 2 quadrimestres. Vale ressaltar aquele crescimento em torno de 12% na arrecadação de IPTU em relação aos quadrimestres do ano de 2016, que fizeram com que, na receita tributária, nós tivéssemos esta variação de 10%. Receitas de contribuições, uma redução nos valores da ordem de 8%, patrimonial também uma diminuição em relação aos 2 quadrimestres de 2016, receitas de serviços também diminuíram e as transferências correntes, elas tiveram um crescimento da ordem de 7,06%. E outras receitas correntes, 6,71%. Com isso, né, nós chegamos na categoria de receitas correntes a um crescimento de 5,27%. Se nós considerarmos que a inflação do ano de 2016 foi de 6,29%, o IPCA de 6,29%, nós não tivemos crescimento suficiente para cobrir a inflação do período. Então, isso é bastante significativo quando se tem uma cidade com 300 mil habitantes para os serviços que devem ser prestados, né? Em relação às transferências de capital, a receita de capital, especialmente a transferência de capital, nós observamos uma redução muito significativa dos 2 quadrimestres do ano de 2016 para esses 2 quadrimestres, da ordem de 4.687.000, né? Um valor muito significativo, uma queda de 37% nas transferências de capital. Ou seja, os valores que eram ou são destinados para obras principalmente. Então, uma redução significativa na execução de obras por parte de recursos advindos do Estado ou da União. E outras receitas de capital, da mesma forma, um valor significativo. E aí nós temos, então, 55% de redução no quesito receitas de capital. Total da receita orçamentária, 623, como transcrito já na primeira página. O que dá, então, ao final, os 3,23, compensado aqui, né, 5,27 de receitas correntes, um crescimento de 5,27, não suficiente para cobrir a inflação, e uma redução de 55% nas receitas de capital. Ou seja, quando nós comparamos a receita orçamentária destes 2 quadrimestres, nós observamos um crescimento de apenas 3,23%, e aí praticamente metade da inflação relativa ao ano de 2016. As receitas corrente a sua arrecadação mês a mês. Observem que os valores, né, eles têm uma concentração, né, de valor mais no mês de março e abril, onde
nós temos o recolhimento do IPTU. E o IPVA, janeiro, fevereiro e março, janeiro a primeira parcela e as demais parcelas diluídas. Mas nós vamos estabilizar as receitas por volta de 65 a 70 milhões por mês. A receita tributária, né, da mesma forma, como se comportou estes valores, aqui chama atenção então para o mês de abril, que é a receita relativa à primeira parcela ou a parcela única do IPTU. Observem que há muitos contribuintes, ao receber o seu carnê de IPTU, eles já fazem o pagamento. Então, nós temos já também, no mês de março, um valor já sensibilizando em relação ao IPTU. Receita tributária, aí o comportamento para cada um dos tributos, né, o IPTU, 59 milhões, ISS-QN, 52 milhões, o imposto de renda, 14, ITBI, 11 milhões, uma estabilidade, apenas aqui no mês de março, um valor significativo de uma grande transação imobiliária que aconteceu nesse mês. Isso fez com que nós tivéssemos aí uma arrecadação bem significativa em relação ao comportamento do tributo no município. Totalizando então os 143 milhões só da receita tributária. Observem que ISS-QN, né, ele é uma receita decorrente de atividade econômica e que, portanto, ela está ligada diretamente a aspectos da economia do país e, por conseguinte, da atividade econômica no município. As transferências correntes, o comportamento dessas transferências, né, todos os meses, sucessivamente, e aqui, em seguida, os valores que são transferidos, né? O ICMS, ele tem uma transferência bastante grande, é o maior valor de arrecadação ou de recursos recebidos. Nestes 2 quadrimestres, totalizaram 144 milhões. O Fundo de Participação dos Municípios, aí nós temos o IPI e o Imposto de Renda, que nós já ficamos com ele no município. Então, basicamente, o IPI, 43 milhões, IPVA, 48 milhões, Fundeb, 66 milhões, transferências da saúde, 49 milhões, algo em torno de 6 milhões por mês. Outros tributos, 15 milhões, totalizando, portanto, os 368 brutos, visto que este valor não contempla as retenções que são feitas quando da transferência. As principais receitas, e é aí que eu gostaria de chamar a atenção para o comportamento da arrecadação. Olha o ICMS, que é o principal recurso de arrecadação e de transferência para o município. Nos quadrimestres de 2016, 142 milhões, contra 144 milhões no ano de 2017, o que faz um crescimento de apenas 1,41%. É muito pequeno, né, vereador? Principalmente pelo volume que ele representa na arrecadação, nas receitas. Carro-chefe. Fundeb, para a educação, o ISS, o IPTU, IPVA e FPM. Então, só resgatando os de atividade econômica, o ICMS, o ISS-QN, né, os outros e o FPM, que é o IPI. Nós temos, então, que os de atividade econômica pouco cresceram de um trimestre para outro. A analisar um crescimento real, descontada a inflação, nós não teríamos crescimento, sim, uma variação negativa se considerar a inflação. Os de atividade econômica.
Os repasses ou a arrecadação do município, reforço aqui a arrecadação do IPTU do município, uma vez que a campanha feita em cima do pagamento à vista, ela surtiu um efeito positivo em que os contribuintes entenderam que os 4% dados de desconto, eles tinham um valor significativo frente ao aumento. Então, nós tivemos um crescimento na arrecadação dos tributos. Receita por órgão, né? Do total de 623, a maior arrecadação, naturalmente, da Prefeitura, a contribuição do IPML, né, seu Vivaldo, que não é pequena, 86 milhões, o SAI, 7.200, CEPROSOM, 2.700 de geração de receita. É óbvio que esse valor de geração de receita para o CEPROSOM não é suficiente para fazer frente às necessidades que são decorrentes das atividades desenvolvidas pelo CEPROSOM. Certo, Pascoal? Certo, Alcélia? A Prefeitura, então, ela contribui com os valores significativos mensalmente. E, por fim, a Indel, uma receita de 1.929.000, basicamente rodoviária, cemitério e... Só. A aplicação dos recursos, as despesas orçamentárias. A principal despesa, naturalmente, né, é encargos com pessoal, 137 milhões para 148 milhões. Né? Encargos da dívida, 1.800.000 e outras despesas correntes. Essas despesas correntes, como diz o secretário de Gestão Estratégica, são as despesas recorrentes, né? Então, elas acontecem dioturnamente. E os investimentos, 8.600.000, amortização da dívida, 2.141.000. As despesas por órgão, naturalmente a Prefeitura, o maior deles, 457 milhões, 37 milhões de despesas para o Instituto de Previdência, 37 milhões de despesa contra 86 milhões de receita do outro lado. CEPROSOM, 22 milhões de despesa contra uma receita de 2.700.000. Certo, Alcélio? A Câmara, 13.800.000, o SAI, 5.700.000 e a Indel, 3.860.000. Despesas por função. Cada uma das saúde, educação, urbanismo, administração, mas o que nós mais temos que observar, principalmente saúde e educação, o percentual em relação aos valores das despesas orçamentárias. 23% para a saúde, 26% para a educação. Veja que aqui ela é em relação ao total das despesas e não ainda aquele cálculo que nós devemos fazer para os percentuais constitucionais. Nós vamos ver mais adiante. Mas em relação ao total de despesas, 23%, quando o constitucional são 15%. Né? E a educação são 25% constitucionais e aqui 26%. Aí, então, as aplicações constitucionais. Para as despesas de pessoal, 46,6%. A aplicação no desenvolvimento do ensino. Então, 26,57%. Aí sim, nós já podemos comparar em relação aos valores constitucionais. Aplicação e manutenção do Fundeb, 91%, eu chamo a atenção, é que aqui os valores ainda eles são parciais, haja vista que o pagamento do 13º e de outros valores para o último quadrimestre fará com que 100% do Fundeb seja aplicado
junto à educação, aos professores. E que esses valores, quando somados ao 13º e outras despesas, o Fundeb não será suficiente. Nós teremos que aportar mais recursos. Então, não é suficiente os recursos para fazer frente. E as aplicações em ações da saúde, 21,89%, quando o constitucional seria seriam 15% o número redondo. Vejam por aí que nós temos, então, despesas que vão além daquilo que é a obrigação do município e que acaba assumindo despesas que deveriam ser suportadas pelo Estado e pela União. A dívida consolidada, o terceiro quadrimestre de 2016, e o primeiro quadrimestre de 2017 e o segundo, uma retrospectiva de 3 quadrimestres. Observem que houve um acréscimo aqui no segundo quadrimestre, mas isto não significa que houve um aumento da dívida confessada pela Prefeitura, mas é uma contabilidade ou uma contabilização que foi feita de uma dívida da CODEL. CODEL, que já está extinta e contabilmente não havia sido ainda feito os seus registros contábeis na Prefeitura. Os precatórios, o comportamento dos precatórios, eles têm uma estabilidade. Aqui, por uma orientação do Tribunal de Contas, não foram considerados alguns precatórios, porém, os precatórios devidos, eles somam 30 bilhões. E, por fim, operações de crédito, uma estabilidade em torno de 30 milhões, que faz com que a Prefeitura tenha uma dívida consolidada de 101 milhões. E SAI e Endel, outros 900 milhões, totalizando, então, uma dívida consolidada para o município da ordem de 101.831.000 reais. O resultado primário, então, a definição, o resultado primário é indicar os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação ou as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Lembrando que as despesas primárias são aquelas em que não há a contabilização ou a contaminação da parte financeira. São as despesas comprometidas com atividades e não com o financeiro. Por isso, nós descontamos os valores financeiros dos recursos, tanto das receitas orçamentárias, que nós temos lá os 623 bilhões já mostrados inicialmente. Para isso, nós deduzimos os valores de aplicações financeiras, os valores das alienações de bens e de operações de crédito. Com isso, dos 623 bilhões que nós temos de receita orçamentária, descontada a receita financeira, nós chegamos a uma receita primária de 583. Do outro lado, as despesas orçamentárias, elas somam 540 milhões e nós deduzimos os juros da dívida e das amortizações da dívida, fazendo com que nós tenhamos, então, uma despesa primária de 534 milhões. Com isso, nós temos aqui um resultado primário de 48 milhões. No segundo quadrimestre, o resultado ele foi negativo, né? Ou seja, as despesas foram maiores. Porém, se somado, né, ao que nós tínhamos de resultado no primeiro quadrimestre, 55 milhões, positivo. No segundo quadrimestre já negativo. Por que isso acontece? Uma concentração de
a arrecadação no primeiro quadrimestre de IPVA e IPTU, e as despesas elas têm uma estabilidade nos 2 quadrimestres seguintes, fazendo com que ainda nós tenhamos um superávit de 49 milhões de resultado primário. Já o resultado nominal, nós vamos considerar então o total da dívida, lembrando que esta dívida aqui, ela não contempla os precatórios anteriores à Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, anteriores a 5 de maio de 2000. Então, os precatórios anteriores a essa data não são considerados na dívida consolidada. A dívida consolidada, vocês se lembram, era de 102 milhões praticamente. Nós descontamos os precatórios e aí nós temos então o quê? Que o recurso de ativo disponível, 107 milhões, haveres financeiro, 14 milhões, empenhos já processados, 70 milhões, e restos a pagar processado, 10 milhões. Com isso, nós temos o quê? 36 milhões de dívida consolidada líquida, que é os 77 milhões da dívida consolidada, menos os ativos. E esses ativos somam 40 milhões. Eu só chamo a atenção para algo que pode não acontecer. Haveres financeiros são recursos que a prefeitura poderá receber. E o poderá não acontecer. Né? Que são condenações que, muito embora as empresas estejam condenadas a pagar, mas podem não fazê-lo por uma questão de falência ou de concordata, coisas assim. Com isso, nós chegamos então a uma dívida fiscal de 47 milhões, nós chegamos a uma dívida fiscal de 14 milhões de reais. Estes 14 milhões, se comparado à dívida fiscal do ano de 2016, nós tivemos uma redução na dívida fiscal da ordem de 33 milhões. Ou seja, houve uma eficiência na gestão dos recursos, de tal forma que o que nós poderíamos, previstos pela lei orçamentária, nós poderíamos chegar a 57 milhões ao final do ano em dívida fiscal. E, na verdade, nós estamos no segundo quadrimestre com 14 milhões. Ou seja, 34 milhões de eficiência na redução desta dívida fiscal. É óbvio que para o terceiro quadrimestre nós temos despesas ainda maiores. A maior delas é o pagamento do 13º e das obrigações que são feitas, que devem ser finalizadas no mês de dezembro. Praticamente o dobro das despesas do mês. O mês de dezembro significa 2 vezes o que é, em média, durante o ano. E, por fim, eu me coloco à disposição para algum questionamento. Se eu não puder responder, eu estou acompanhado dos universitários que me socorrerão. Pastor? Não havendo perguntas, eu creio que a explanação foi muito clara. Eu quero parabenizar o secretário, toda a equipe, que é sempre mestre em administrar problemas, não é? Fazer os problemas se transformarem em solução. Eu suspendo a sessão para que seja confeccionada a ata e logo após pronta a ata nós reabriremos para poder assinar, tirar uma foto aqui, ok? Peço licença só para mim assinar um documento lá dentro, já volto, tá? Da mesa possam assinar e também o secretário. Por favor, secretário.
Vamos ter que fazer tudo de novo, professor. Muito bem, assinada a ata, esta presidência encerra esta audiência pública para apresentação do orçamento do segundo quadrimestre. Eu agradeço a presença de todos e peço que, no final agora, nos perfilemos para poder tirar uma foto oficial para ficar aqui na Câmara, ok?